Oi, gente. É sempre um motivo de muita alegria esses nossos encontros, essa nossa reflexão, esse pensar sobre a vida. E hoje a proposta é que a nossa reflexão seja sobre as palavras de Jesus que constam no capítulo 6 de Mateus, nos versículos de 19 a 21. Onde está o teu tesouro, aí está teu coração. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Jesus. Mateus, capítulo 6, versículo de 19 a 21. Quais são os nossos tesouros? Quais são os nossos talentos? Do que está cheio o nosso coração? O que valorizamos? O que priorizamos? O que efetivamente damos importância? Em que depositamos as nossas forças? Onde depositamos nossa energia? Que patrimônio imaterial já acumulamos? Meus queridos, minhas queridas, é muito importante essa reflexão que nós estamos propondo hoje. Porque, em verdade, todos nós temos um grande propósito na vida, vários propósitos, mas especialmente um propósito maior, da nossa própria evolução. Todos nós temos a nossa missão na vida, também várias missões, mas especialmente a maior missão é com a nossa evolução. Por isso é necessário fazer esse levantamento desse patrimônio, desse tesouro imaterial, para checar, verificar quais os recursos que nós temos para alcançar esse grande propósito, essa grande missão. Quando Jesus nos traz essas recomendações, na verdade ele mostra para nós quem efetivamente nós somos. Somos espíritos imortais, temporariamente estagiando na matéria. Somos seres imortais, temporariamente habitando essa escola que é a Terra, como um grande educandário da alma, onde, como aprendizes, vamos promovendo o nosso crescimento espiritual. E com todo o zelo próprio de Jesus, como todo zelo próprio dos mestres, ele como nosso mestre maior, e a gente, enquanto aluno, aprendiz da sua lição, do seu ensinamento, ele nos recomenda isso. Ele faz uma comparação do tesouro material com o tesouro espiritual. E ele ressalta o valor dessa conquista espiritual, dessa riqueza espiritual. Claro que estamos na matéria, devemos com afinco trabalhar, ter a nossa conquista material, os nossos esforços, nosso patrimônio material. Não tem problema nenhum. Mas o principal, e é o que Jesus evoca, é esse tesouro da alma. Por isso ele diz, né? Onde está o teu tesouro, aí vai estar também o teu coração. Esse tesouro do espírito, essas conquistas imateriais, essa riqueza imaterial. E a gente precisa ver se está efetivamente
trabalhando, lutando o bom combate, a grande luta dessas conquistas espirituais. Porque Jesus nos convoca também para sermos seres virtuosos, alcançarmos essas virtudes e esse patrimônio imperecível, que é o patrimônio imaterial, o patrimônio do espírito. E a gente observa, quando vai fazendo esse inventário, esse levantamento, o quanto ainda estamos distantes de sermos ricos em espírito. O quanto estamos distantes. Quando a gente olha para o cenário do mundo, abre a nossa janela e olha para o cenário do mundo, a gente se depara com a situação de pobreza espiritual, de pouco patrimônio espiritual. Quando as pessoas, sem necessidade, se cadastram para receber o auxílio emergencial, tirando da boca de quem tem fome, tirando do bolso de quem está na miséria, tirando daquele que está necessitado, aí a gente constata o quanto ainda estamos distantes dessa riqueza espiritual. E o quanto precisamos realmente colocar energia nesse sentido. Dedicar nosso tempo. E esse tempo é todo dia. Esse tempo é toda hora. É naquele momento do sofrimento que a gente se depara com aquele teste, né, da nossa resistência, da nossa resignação, da nossa paciência, da nossa compreensão para o que estamos vivendo e estamos passando. Aí nessa hora a gente percebe se já tem alguma conquista, já depositou alguma moeda nesse cofrinho que é o nosso coração, se já tem alguma pepita, né, de virtude ali depositada nesse cofre que é o nosso coração. É naquela hora que a gente também olha para o cenário do mundo e vê as pessoas de forma tão irrefletida, ofendendo, criticando, julgando as outras pessoas, sem ter a mínima noção da intimidade da vida daquelas pessoas. Tudo isso é pobreza espiritual. O contrário daquela pobreza que nós colocamos, de quem tira da boca do faminto, né? É desonesto, o contrário é honestidade. Esse é um patrimônio espiritual. Dessa outra situação que nós colocamos, onde as pessoas criticam umas às outras com tanta facilidade, julgam com tanta facilidade, o contrário disso é a verdade, é o respeito. Tudo isso é moeda que vai para o coração. É um rico patrimônio que nós acumulamos enquanto espíritos imortais. Nós poderíamos, se tivéssemos tempo, poderíamos contar aqui infinitos exemplos onde a gente se depara com essa pequenez espiritual, com esse pouco patrimônio espiritual acumulado. Mas o tempo urge. O convite está posto por Jesus há mais de 2000 anos para nós e nós estamos ainda engatinhando nesse sentido. Então, o incentivo é esse que Jesus nos dá. Ele nos mostra o caminho, nos mostra a maneira, nos diz o que é e nos incentiva a urgentemente trabalhar por esse patrimônio espiritual, por esse tesouro do coração. Então vamos fazer essa escuta do nosso coração, vamos sentir o pulsar do nosso coração, se ele está no ritmo do pulsar do coração de Jesus, do pulsar do coração do Cristo. Quando a gente sentir que o nosso coração, quando a gente faz essa escuta para o nosso coração, e a gente sentir que está nesse ritmo do coração de Jesus, onde a gente já está agindo de forma digna, valorosa, honesta, virtuosa, aí sim a gente pode dizer que o nosso coração tem um grande tesouro. O nosso coração está repleto desse tesouro que a traça não rói, né? O ferrugem não corrói e o ladrão não rouba. Aí sim a gente pode dizer. Então vamos atender esse convite do Cristo urgentemente? Vamos sair da nossa inércia nesse sentido? Vamos enxergar o que é correto e seguir nessa direção do correto? Vamos nos desapegar das nossas falhas? Vamos nos desapegar dos nossos erros
e vamos assumir esse caminho de acerto. Nós temos o mundo todo para fazer isso, ou não, né? Pode ser que sejamos chamados urgentemente e desencarnemos nessa época de tantos desencarnes, mas o ideal é que a gente consiga formar essa bagagem, e é essa bagagem que a gente leva para prestar conta a Deus, né? Que é o grande tribunal da vida, o grande juízo, somente Deus. Nós não podemos nos colocar nessa condição de juízo da vida alheia, mas aí nós levaremos a nossa bagagem. E tal qual na parábola dos talentos, a propósito de perguntar quais os talentos que nós temos, tal qual na parábola dos talentos, nós levaremos o retorno daquele empréstimo que nos foi dado dos talentos. Se a gente receber um talento, que a gente devolva 2 ou mais. Se a gente recebeu 2 talentos, que a gente entregue ao Senhor da vida 4 ou mais. Se a gente recebeu 5 talentos, que a gente leve 10 ou mais. O ideal é que a gente saiba utilizar de maneira muito positiva, muito efetiva, os talentos que a vida nos dá. E que a gente não se distancie desse grande propósito de evolução. E a gente observando essas recomendações, esses conselhos de Jesus, na verdade, essas lições do grande mestre, do grande professor, do grande pedagogo, que é Jesus, aí a gente, enquanto aluno dedicado, aí a gente vai conseguindo encher o cofrinho do nosso coração e deixando reluzir, né, brilhar o nosso coração, porque lá tem esse grande tesouro. E como é que brilha o nosso coração? Através das nossas atitudes, dos nossos gestos, da nossa fala precisa, mas não só fala, a fala acompanhada da atitude, a fala acompanhada do gesto. E para isso a gente precisa limpar frequentemente o nosso coração, fazer aquela higienização da alma, para que a gente tire o que é impuro e que a gente coloque a pureza das nossas conquistas, das nossas virtudes. Nossa reflexão, meus amigos, minhas amigas, meus queridos, minhas queridas, nossa reflexão é essa, é exatamente essa. Que tenhamos força, que Jesus derrame bênção sobre nós, para que consigamos vencer os obstáculos, para consigamos suplantar os desafios e alcançarmos efetivamente os nossos propósitos maiores, que é o propósito do nosso crescimento espiritual. Pedimos a esse mestre que nos ensine sempre, pedimos a esse médico que nos cure a alma, esse médico que é Jesus, e pedimos força para passarmos por essas situações e vencermos, sairmos vitoriosos de cada desafio que a gente se deparar. Muita paz, muita esperança, muito amor no coração. Que Jesus nos abençoe a todos. Que assim seja e assim será.